Então, nesse PCC3, a gente tem como objetivo criar uma relação entre a vivência escolar, a opção pela licenciatura em Química e a matéria Química 1, que trata dos átomos, que trata da estrutura atômica e que trata dos modelos atômicos e da nossa química no nosso cotidiano. Então eu vou começar falando de cada uma para estabelecer uma relação. Primeiro, sobre a minha vivência escolar. Eu sempre fui uma pessoa da área de exatas, eu sempre gostei muito de matemática e quando eu comecei não ter mais ciências e ter as matérias física, química e biologia, eu me apaixonei pela química, eu achei aquilo máximo, eu falava, cara, eu entendo como as coisas funcionam, então na verdade o que eu tô comendo é isso. Quando eu pego uma embalagem e leio, eu sei desenhar aquilo no papel, eu sei o nome daquilo, eu sei que elementos que aquilo significa. E isso, assim, era tão mágico, né? Eu sempre achei isso tão mágico. Eu olhava para aquilo e aí a minha escola tinha um projeto de pré-vestibular comunitário voltado para pessoas de baixa renda, com o objetivo de ajudar a ingressar na faculdade pública. E aí eu comecei a dar aula de química e aquilo foi maravilhoso, foi assim, como é que eu vou dizer, um encontro. Eu entrava na sala e parecia que eu era outra pessoa. Aquilo me tomava e aquela paixão e a vontade de passar aquilo, a vontade de falar, gente, vocês não veem a beleza nisso, vocês não veem que agora vocês sabem isso, vocês sabem pegar o shampoo e ler, vocês sabem exatamente o que tem ali. Isso não é mágico? Isso pra mim era muito mágico, é muito mágico até hoje, né? É claro que a gente vai passando e conhecendo cada vez mais e vai se tornando, né, algumas coisas mais banais e outras cada vez mais interessantes. Essa foi a minha vivência escolar com a química. Eu já curso engenharia de produção na PUC, eu me formei em 2014 na escola e aí eu entrei em engenharia. Eu sempre tive essa dúvida sobre fazer licenciatura e aí eu pensei em fazer as duas faculdades ao mesmo tempo, só que as duas faculdades presenciais era muito complicado. E enfim, eu descobri o CEDERJ e aí eu falei, é pra ser. Quando eu soube que existia o CEDERJ, quando eu soube que eles eram vinculados a faculdades públicas e que tinha a licenciatura de Química e que era possível e que existia um vestibular que eu ia ter que estudar, enfim, eu falei, é isso que eu quero, é isso, eu preciso disso, eu preciso sentir isso, porque eu sentia que eu fugia do magistério, mas o magistério me puxava. E aí eu fiz o vestibular e optei pela licenciatura em Química. Sobre a Química 1, ela tá sendo muito nova pra mim, assim. Os primeiros capítulos eram muito básicos, eram coisas que a gente já sabia, assim, a priori. E aí esses capítulos mais finais, sobre entender realmente o que acontece, entender por que esse átomo vai se ligar com esse e não com aquele, e entender o modelo atômico, como é que as pessoas pensaram isso, como é que as pessoas raciocinaram que podia ser isso, que experimento eles fizeram para aquilo. Isso é tão demais. Eu acho que essa é a maior relação que existe entre eles. É como a minha vivência escolar fez com que eu visse a química com um olhar novo, fez com que eu me encantasse por ela, que eu entendesse que a química é o mundo são átomos e junção de muitos átomos. E entender como esses átomos se arrumam, entender como eles funcionam, e entender tudo me fez optar pela licenciatura de Química. Eu acho que a matéria de Química 1 ela é isso. É o primeiro visão, primeira assim, surpresa que eu tive, porque foi uma das primeiras matérias que a gente dá na escola também, né? É aprender sobre como descobriram um átomo, como entenderam aquilo. E essa foi a minha primeira fascinação, assim, foi tão radiante, assim, ver o mundo com outros olhos, olhar e ver além daquilo, e ver a estrutura daquilo. Então, eu acho que é isso.